Oi, terceirão. Conta pra mim, como é que nós estamos? Essa é a última partezinha de eletrostática. É uma grandeza super bacana chamada potencial elétrico. Ah, professora, ela é super bacana porque você conhece ela. Não, não conheço, mas vamos precisar dela depois, então ela é super bacana. Tudo que a gente precisa, a gente acha lindo. É, E é o conceito da eletrostática que a gente mais carrega para eletrodinâmica. E eletrodinâmica é um conceito que é super importante nas provas em que vocês vão se dedicar no final, a gente espera no final do ano ou em algum momento. Bom, que seja, independente das provas, é um conceito que vai ajudar muito, que tem muita aplicação cotidiana, que a gente vai poder no final discutir algumas aplicações. Assim como blindagem eletrostática, que a gente conversou a ideia do campo elétrico ser nulo dentro de um corpo condutor. E isso vai dar uma explicação super bacana para um monte de coisas que a gente tem ao nosso redor. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou falar para vocês só é possível estudar o potencial elétrico numa região em que há campo elétrico. Vou anotar essa frase. Olha que linda. Por que isso é importante? Porque agora, quando eu falar com vocês assim, a forma de estudar campo elétrico é muito semelhante à forma de estudar campo elétrico. É fazer a mesma coisa? Não é exatamente a mesma coisa, porque eu só posso fazer potencial porque existe campo. Então, beleza. Vamos imaginar aqui o que eu quero então estudar. Potencial elétrico, assim como o campo elétrico. Então, é uma primeira boa analogia que eu vou fazer com vocês. É o estudo da região ao redor de uma carga elétrica, tá? Você pode saber quem é essa carga, como você pode não saber quem é essa carga. Porque quando ela existe, ela já altera o espaço ao redor dela. Esse é o nome do campo, né? Campo é a alteração que é produzida no espaço ao redor de uma carga. Então, vamos imaginar o seguinte. Quando eu quero criar um campo de uma carga, quando tem uma carga numa região do espaço que não tinha nada, eu vou lá e coloco uma carga geradora, não estou te contando se ela é positiva ou negativa ainda. O que eu sei é que esses pontos que estão marcados ao redor dela, eles podem ser... A gente pode idealizar o campo elétrico através de vetores. Então, por exemplo, você falar comigo assim, como é que essa carga interage nesse ponto do espaço? Aí eu vou te falar o seguinte, nesse ponto do espaço, então, antes de eu te contar, então a gente entendeu que... Deixa eu colocar mais fininha. Nesse ponto do espaço, a primeira coisa que a gente faz é definir a distância entre a geradora e o ponto do espaço que a gente está determinando. E aí a gente colocava uma carguinha de teste para ver se a força era de atração ou de repulsão. E essa carguinha é positiva. Então, vamos supor que o que eu consegui desenhar para você é o seguinte. Vou até apagar essa setinha, que só estava indicando qual era o ponto que a gente ia trabalhar. Vou te falar, olha, nesse ponto aqui, o campo elétrico tem essa característica. Então, a gente já percebeu que essa carga geradora é positiva, porque só cria campo elétrico de expansão, carga geradora positiva. Você pode virar para mim e falar assim, beleza. E nesse ponto aqui, como é que é o campo elétrico nesse ponto aqui? Nossa, mas minha seta ficou ótima. Aí a gente vai lá, vai desenhar a distância da carga geradora até o ponto em que você está analisando. Vou apagar essa setinha que foi maravilhosa para minha explicação. E aí a gente vai falar o seguinte, como é que é o campo elétrico aqui? Aí eu vou desenhar um vetorzinho de tamanho menor, porque eu sei que a distância influencia muito. Vou te falar, nesse ponto aqui, é assim que a carga geradora influencia e caracteriza a região nesse ponto. Então, isso é usar campo elétrico para falar sobre essa região. Agora, e se eu quiser usar potencial elétrico? Então, eu vou colocar aqui também essa carga geradora aqui, E aí, a minha pergunta agora é, quando eu estou trabalhando potencial elétrico, de forma bem simples, não vou dar nenhuma definição. O que eu quero fazer é, ao invés de associar a cada ponto do espaço um vetor, eu quero associar a cada ponto do espaço um número.
E isso simplifica a minha vida enquanto direção e sentido, mas me apresenta alguns questionamentos. Por exemplo, será que esse número que eu quero associar, ele vai ficar... ele tem valores muito maiores perto de uma carga, do que de outra? Então aqui, agora são só questionamentos, tá? Mas vamos supor, será que aqui é 50, aqui é 40, aqui é 30, aqui é 20? Ou será que quanto mais perto da carga, então é 20, aqui é 30, aqui é 40 e aqui é 50? Mas diferente do que a gente fez no campo elétrico, em que eu dava direção e sentido para te falar como é que é a característica naquele ponto, o potencial elétrico vai caracterizar cada ponto ao redor da carga com um número. E não vai ser um número, não é só um número, né? Ele vai ter a sua unidade de medida. Potencial elétrico tem unidade de medida. Só que aí nós vamos conseguir trabalhar a relação escalar de potencial elétrico, porque enquanto campo elétrico é vetor, potencial é escalar, tá? Então agora a gente vai lá e começar a trabalhar quem é esse escalar. Espera um pouquinho.